Mas hoje nós vamos ter aqui a grata satisfação de receber o Fernando Sampaio. Fernando, seja muito bem-vindo. Uma alegria, uma satisfação muito grande em tê-lo aqui conosco. E deixa eu ler aqui, apresentar o Fernando, que ele vai tratar do tema de consultoria para as empresas prosperarem no pós-crise. Professor Fernando Sampaio é coordenador do MBA Consultoria e Empreendedorismo Contábil da BSSP Centro Educacional, que é parceira também da Rede Nacional de Contabilidade. Professor de MBA, empresário contábil, consultor de empresas, instrutor de treinamentos, palestrante, coautor dos livros Compliance Tributária e Compliance Trabalhista. Fernando, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, presidente Rogério. Quero agradecer o convite. Estão todos me ouvindo? Estão ouvindo bem? Tudo ouvindo perfeito. Ótimo. Tem aquela famosa mãozinha, né? Podem sinalizar aí. Esse novo normal, né? O uso dessas plataformas. Quero saudar o meu conterrâneo e amigo Marcelo Matos. Ô, meu brother, a gente só se encontra em aeroporto, né, meu querido? Que bom que a gente está se vendo aí mais uma vez. A minha amiga Vânia Labres e a todos os outros, né, com quem eu já tive algum contato. E a partir de agora, espero que tenha um contato mais estreito com todos também. Deixa eu só fazer um teste inicial também, já que nós estamos no definitivo. Vou compartilhar aqui a tela. E aí, vamos ver se está tudo certinho para a gente poder visualizar. Estão vendo aí? Sim, né? E aí vocês devem estar vendo lá em cima que tem um linkzinho. Ok, né, Fernando? Perfeito. Okay? E tem um linkzinho para vocês fazerem perguntas. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Para quem não quer fazer a pergunta em áudio ou alguma coisa, vou responder tudo, com certeza. Tá? Vai ficar aqui no nosso bate-papo o link também para você fazer a pergunta que você desejar, ok? Se eu puder responder, ótimo. Se não, eu respondo depois sem problemas, tá? Que aí eu vou ter esse controle, então, das perguntas e aí fica mais tranquilo. Podem fazer o teste, inclusive, eu vou visualizar essas perguntas em tela. Aqui, ó, deixa eu compartilhar para vocês. Aqui não tem segredinho, tudo é muito tranquilo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou interromper esse compartilhamento e vou visualizar aqui as perguntas de vocês. Ó. Então, aqui tudo, quem puder mandar uma pergunta, inclusive, vai aparecer aqui, vai ficar tudo registrado. E aí depois nós podemos, inclusive, pegar essas perguntas e fazer um FAQ, aí, um perguntas e respostas da palestra, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então, está lá no nosso chat do Zoom. E aí você pode fazer a pergunta aqui também, sem nenhum problema. Eu pretendo falar aproximadamente uns 45 minutos. Essa é a ideia, mas se eu me estender, peço desculpas, não sei se como é que está a programação. Eu gosto sempre de deixar a palestra muito livre. Quem desejar perguntar alguma coisa, pergunte. A gente... Temos 1 hora, Fernando. Ótimo, 1 hora, perfeito. Eu já botei os 15 minutos aí de bônus. Eu gosto de velocidade, mas velocidade sem pressa, né? Não estou com pressa, mas serei veloz pelo tempo de todos aí para a gente poder ver esse conteúdo mais breve. Então, vamos lá. Compartilhar agora aqui a tela da apresentação. Bom, consultoria para as empresas prosperarem nesse pós-crise, né? Então, não somente agora, esse momento atípico que nós estamos vivendo, e é um momento que está sendo desafiante, sabemos disso, que há uma dificuldade, novos índices apareceram, né, indicadores financeiros e econômicos para avaliar tudo isso, né? Nós temos aí o índice de desespero empresarial, né, que agora está avaliando por conta de todos esses contextos aí em alguns setores, comércio, alguns segmentos de serviços, enfim. Então, o empresário ele está apreensivo, é fato. Nós estamos também, né, apreensivos por eles, pelos nossos clientes, porque a nossa demanda de trabalho, né, no assessoramento contábil, ela até aumentou abruptamente. Eu acho que, juntamente com a área médica, nós somos quem mais está trabalhando numa carga horária e numa situação que
do normal para esse novo normal não mudou muita coisa para a gente, pelo contrário, só se intensificou. E é claro que nós temos um papel fundamental e importante, isso é chovendo molhado, acho que todo mundo aqui sabe disso, e eu entendo que é momento de sempre avançarmos e aproveitarmos esse momento. É muito oportuno o momento que nós estamos vivendo, de forma que há grandes possibilidades de mudar a cabeça do empresário que é um pouco teimoso, do empresário que ainda não utiliza a nossa informação contábil, com todos os esforços que nós temos, informativos, e-mail, visita, enfim, ainda temos aqueles que resistem, é sabido, e talvez agora, por conta desse momento de pandemia, né, esses tempos pandêmicos, talvez o empresário desperte a necessidade do real valor da informação, né? Não apenas o que tradicionalmente tem sido feito, que não é inclusive o perfil das empresas que são associadas à rede. Aquele perfil de serviço contábil tradicional, vou dizer assim, né? Aquele tripé famoso, às vezes é um quarteto de serviços, né? Que é o trabalhista previdenciário, o tributário fiscal, o contábil, e às vezes tem lá a legalização, tem alguma outra coisa nesse sentido aí também. Tá? Então, o trivial, né? Esse trivial, vocês já devem estar discutindo isso de longa data, não somente agora. Isso está sendo muito escalado, tirando o trabalhista previdenciário pela complexidade das variáveis. Nós temos uma possibilidade de escalar o serviço contábil pela sua escrituração, não por sua análise, e nós temos possibilidade de escalar também a escrita fiscal, não naqueles cenários mais complexos, muita ST, operações interestaduais, situações específicas de segmentos. Mas, se, por exemplo, nós temos uma empresa do segmento de serviços, é possível já escalar esse trabalho todo. Quando eu falo escalar, é automatizar, é robotizar, é o que está sendo feito por aí que tem causado alguns transtornos, né, no fazer contábil por conta dessa mudança. Eu brinco, para já ser bem sintético sobre esse tópico, eu digo que eu contrataria a Contabilizei Fácil ou qualquer outra dessas empresas, porque o custo de mão de obra deles é mais barato do que o meu. E aí eu quarteirizaria para eles, o meu cliente, e a gente faria coisas mais importantes. Então, ao invés de ficar brigando com eles, eu uso a mão de obra desses caras. Afinal de contas, eles entregam tanto quanto eu. Só que eles, por algum motivo, que é a escala, eles acabam entregando esse trivial. Quando passa do trivial, aí começa a aparecer Reclame Aqui, começa a aparecer as redes sociais com os empresários se queixando e nos procurando. Então, é aquele efeito de vai e volta, né? É o que tem acontecido. E também houve muito marketing, né? Muito marketing foi feito por essas empresas, eles têm um aporte de investimentos muito grande, mas como as receitas caíram para essas empresas, caíram por quê? Aí vocês vão entender agora. Se o trivial está sendo feito de forma escalada, o trabalhista, o previdenciário, o fiscal e o contábil, né? Essas pequenas empresas que são atendidas por essas contabilidades digitais, Contabilizei congêneres, eles ficaram sem cliente. Foi muito interessante como aconteceu isso agora, porque suspendeu o contrato na folha de pagamento, né? Ou então teve a tal da redução, mas boa parte foi suspensa. A empresa não está faturando, sobrou o que para pagar de honorário contábil? Porque contabilidade não está sendo feita. Então, aquele trivial do contábil, do trabalhista e do fiscal, algumas empresas está parado, não funciona. Né? Então, essas empresas perderam muito dinheiro. Não sei se vocês perceberam, não estamos ouvindo falar dessas empresas mais nesse formato digital escalado. Porque a necessidade desse momento é acompanhamento, é proximidade, ao invés de globalizar, desglobalizar, estar mais próximos. Então, nunca foi tão necessário que a gente ficasse mais próximo dos empresários do que nesse momento, por conta de muitos motivos que eu vou expor aqui ao longo dessa nossa palestra. Então, vamos lá dar sequência às nossas telas aqui. Queridos, esse cara sou eu, que eu já fui apresentado, não tem muito o que fazer aí. Né? Dívidas de gratidão. Então, opa. Está aberto o microfone, mas sem problemas, tá? Quem precisa perguntar à vontade. Esse aqui sou eu, já fui citado. E aqui é o
já que está todo mundo utilizando tanto, eu trouxe aqui um canvas do que tem sido feito nas empresas de contabilidade. Tá? Então, esse aqui é um canvas de uma empresa tradicional, só deu uma quebrada que estou vendo na fonte, por causa que estou usando o Google Apresentações para a interação ser maior. Vocês podem perceber... Opa, só um segundo que é o novo normal, né? A gente também se atrapalha um pouquinho. A gente tem aqui os parceiros, a empresa contábil com outras empresas de contabilidade sendo parceiras. Aí a gente fica pensando, mas como é que um concorrente vira parceiro? Quando eu faço muito mais do que este parceiro. Então, no momento em que eu tenho um trabalho mais diferenciado das demais empresas de contabilidade, há uma forte tendência de nós virarmos parceiros, porque eu não vou estar mais no nível de concorrência. Tá, Fernando, isso é muito romântico. Não é, não. No momento em que uma empresa menor de contabilidade ela tem essa necessidade de um trabalho mais analítico, mais de gestão, ou ela vai perder o cliente, ou ela vai participar desse cliente comigo, nessa modalidade mais de análise e gestão. Então, é interessante que isso aconteça em alguns casos, até empresas de contabilidade na rede deve ter isso, com certeza. Empresas de contabilidade maiores estão comprando empresas de contabilidade menores. Isso tem acontecido muito, né? Fizemos isso em 2012, 2013, né, que a gente percebeu o momento, paramos depois, achamos não mais interessante, mas a gente fez a aquisição de 5 escritórios menores, valia a pena pegar essa carteira, porque esse cliente desse escritório menor não estava sendo bem atendido. O escritório pequeno, vou chamar de pequeno para ficar fácil de diferenciar, ele entrou em contato conosco para contribuir e ajudar. Nós enxergamos grande potencial na carteira de clientes, mas não enxergávamos potencial no crescimento dessa empresa contábil. E aí o que a gente fez? A gente comprou a empresa, comprou a carteira e utilizou, claro, com muito treinamento, uma preparação e planejamento para isso, a própria mão de obra que existia dessa empresa de contabilidade menor, inclusive com os proprietários, que trabalham conosco até hoje como parceiros. Então, gera negócio com os nossos próprios colegas, sim, porque eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda técnica, eles precisam de ajuda comercial, que eles não têm. Eu acho que a grande dificuldade das empresas de contabilidade no Brasil hoje é a sua estrutura comercial. Porque entregar, o povo entrega. Entrega o trabalho. Em cima da hora, com um bom prazo, mas entrega o trabalho. Tem aquela história das multas, penalidades, enfim. E a parte estratégica fica para as empresas que estão preparadas para entregar esse resultado mais estratégico. Então, eu vejo muitas possibilidades de fazer negócios com outras empresas de contabilidade consideradas menores. Enxerguem isso com bons olhos, porque eu entendo que daqui a uns 5, 10 ou 15 anos, vamos ver se eu estou certo e com menos cabelo até lá, que a gente vai ver uma conjuntura muito diferente do mercado contábil que nós temos hoje. Nós vamos começar a visualizar empresas maiores de contabilidade, porque o atendimento mais especial, mais específico, mais personalizado, demandará naturalmente isso. Há uma forte tendência das empresas, muito por conta do avanço de instituições, e mudou da água para o vinho. Venho aqui publicamente dizer a vocês. Eu era uma das pessoas mais críticas às instituições do Sistema S. Muito crítico, muito crítico. De dizer, inclusive, que eles não trabalhavam, né? Mas mudaram da água para o vinho nos últimos anos. O Sebrae mudou muito, o Senac mudou muito, o Senai mudou muito, e está trazendo muita informação para o meio empresarial. Já vinha, mas agora parece que entraram nos trilhos, digamos assim. E as associações comerciais também começaram a trazer muita qualificação técnica ao empresário. E isso é interessante porque o empresário com qualificação técnica começa a exigir do profissional de contabilidade. Para vocês da rede, isso é espetacular. Para quem está pequenininho e pretende crescer, é ótimo. E aquela galera do mais do mesmo é péssimo.
porque o empresário vai começar a exigir mais. Tudo isso era uma projeção que eu idealizava para daqui a alguns anos. Com essa questão de pandemia, digamos que a gente acelerou uns 2, 3, 4 anos acerca desse raciocínio e dessa lógica, pela necessidade das empresas terem informação. Aí, diante desse momento até agora, está aumentando aqui a minha tela e interrompendo o compartilhamento, vocês concordam com isso? Falei alguma asneira? O que vocês acham? Momento da gente bater um papo. É por aí? O que vocês acham? Um de cada vez. Alguém quer se manifestar sobre? Não? Poxa, eu trouxe uma nota de 50 aqui que eu posso depositar na conta de quem responder. Me dá uma força aí, pessoal. Não me deixem só. Vocês entendem? Eu posso opinar aqui um pouquinho? Claro, grande Luiz, satisfação revelo. Olha só, uma coisa que a gente fala muito aqui internamente, talvez seja uma coisa regionalizada, mas é uma percepção que a gente tem. Nós aqui na região, só para situar, a gente é considerado um escritório grande aqui. Isso para essa região toda, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Tem 72 colaboradores, mas o que parece ser o mote para frente, é o que a gente está investindo e é pelo que a gente está se preparando. Nós estamos percebendo que cada vez mais, apesar da virtualização da prestação de serviços, existe essa procura por escala de operações, de robotização e tudo mais, mas o cliente precisa muito da gente presencial, aquele atendimento personalizado. O que me parece? Empresas pequenas, elas precisam apenas que tu faça o que é o exigido por lei. Eles te pagam para isso a contragosto ainda. Mas aquele cliente que é o teu cliente que precisa de um escritório de contabilidade, ele não vai no Contabilizei. Isso não serve para ele. Então, me parece que por mais que a informatização avance, por mais que a tecnologia entre no nosso ramo, nós vamos ter aquele atendimento que não é padronizado, é atendimento personalizado. Cada cliente, cada empresa, cada tipo de estrutura, seja uma indústria, seja alguém ligado ao agro, seja alguém ligado à bebida, seja alguém ligado é muito diferente uma coisa da outra. Querer botar isso tudo num saco e achar que a tecnologia vai resolver, para nós aqui não funciona. A gente tem que ter esse atendimento. Ele pode ser virtual, mas tem que ser isso aí que nós estamos fazendo. Cara, eu vou atender você, eu quero saber do teu problema. E as soluções são muito, muito personalizadas. Essa é a nossa percepção aqui, tá? Perfeito, Luiz. Acho que você sintetizou muito bem o que eu vou apresentar daqui a um pouquinho. É legal porque mostra que nós estamos alinhados a isso. Alguém mais? Ô, Fernando, uma participação? Claro. Fernando, só fazendo a complementação do que o Luiz colocou, eu acho que nós vivemos hoje essa coisa da tecnologia tem trazido isso, mas as pessoas têm se afastado um pouco do conhecimento, né? Eu vejo isso, essas Contabilizei, essas empresas que surgiram aí, na realidade, elas se apegam à tecnologia, mas a gente sabe que o processo de uma empresa, ele é muito mais complexo, ele vai desde as questões societárias, que não são fáceis, eles vai desde uma questão tributária também. Nós temos aí uma série de situações de normas internacionais e convergência, que é de uma complexidade enorme. O que eu estou querendo dizer é que apareceram aí recentemente muitos influencers, muitos doutores. Eu confesso que sinto muito falta de uma Lopes de Sá, de um Hilário Franco, de pensadores da contabilidade, de cientistas contábeis, que têm um conhecimento fantástico. E aí, de repente, nós temos aí uma série por conta dessa questão de youtubers, essa coisa toda. Mas eu quero dizer, eu não sei se é porque eu também estou chegando já quase aos 50, estou fazendo 49, Fernando. E eu sou da época da máquina de datilografia, ainda vi muito diário feito na gelatina. Mas eu acho que, na essência, hoje, as pessoas parecem que estão deixando um pouco de estudar, de buscar a ciência. E aí, Luiz, eu quero complementar o teu pensamento aí, Luiz, dizer
que nós, profissionais de contabilidade, nós temos um papel muito nobre que não é tão fácil de fazer. Lógico que a tecnologia, tudo isso de robotização que você falou, é uma ferramenta, mas não vamos transformar isso na essência da coisa. Ou seja, é preciso estudar, é preciso ter ciência nisso aí, é preciso que nós voltemos atrás e começar a pensar no Lopes de Sá, no Hilário Franco, que está fazendo falta nesse nosso cenário aqui, de pensar a contabilidade como uma ciência que tem um dogma, que tem uma doutrina, e às vezes eu... Opa, deu uma congelada? Oi, congelou aí. Não silenciei o presidente não, pessoal, tá? Congelou mesmo. Isso é golpe, hein? Isso é golpe, não é legal silenciar o presidente. Bom, é por aí. Rogério, obrigado, é isso mesmo, tá? E você vai ficar muito contente com os próximos slides por conta de uma fala que você trouxe, né? Então, gosto de fazer essa participação inicial, né, para mostrar que estamos alinhados no caminho certo. Voltando aqui ao nosso Canva, para finalizá-lo, o mais do mesmo, né? Aqui, a atividade-chave, né? A proposta de valor, o atendimento qualificado, o relacionamento personalizado que o Luiz trouxe, né? Os canais de atendimento agora, que são muito interessantes, o WhatsApp, o e-mail, o software, seja lá o que for, os recursos. Então, não vai muito diferente se vocês forem fazer o Canvas de vocês também. Deve ser muito próximo, né, esse modelo de empresa de contabilidade que nós temos. Eu, hoje, não trabalho mais com assessoramento contábil. Exclusivamente eu tenho clientes de consultoria. Para dizer que não, eu tenho 2 clientes de assessoramento que são extremamente interessantes, eu continuo com eles. Mas todos os outros são de consultoria. Então, todo dia é uma coisa diferente aqui na empresa. Então, me agrada o modelo de consultoria, porque eu sou muito... não gosto da rotina. Eu sou muito desapegado à rotina, não gosto, e eu me encontrei com consultoria, gosto demais disso e propago muito esse tipo de trabalho. Vamos lá, vamos continuar. Bom, rapidamente, para fundamentar tudo isso, está faltando fundamentação, né, conforme o Rogério disse. A maioria dos contadores se encontra na fase em que o seu papel é auxiliar o cliente com o cumprimento de obrigações fiscais e tributárias, o Luiz também ratificou isso. Esse é o nível onde a robotização caminha, cirúrgico, o Luiz foi nesse ponto. O nível 2, que é a consultoria de negócios, gestão financeira e orçamentação, é daqui para frente que nós vamos, tá? O profissional percebe que a comunicação, empatia e experiência do cliente são tão importantes quanto as atividades técnicas para a produção das análises. Nesse nível de serviços, há grande aplicação de inteligência criativa e social. Ou seja, está todo mundo pensando, não está só operando. E o nível 3, que é o sonho, é a oferta de serviço de planejamento tributário, estratégica, avaliação de empresa e consultoria para fusão e aquisição. O mercado de serviço é composto por um perfil muito diferente de empreendedor. Aí aquele alinhamento, né? Associações comerciais, as instituições, a qualificação técnica das organizações através de seus gestores é muito interessante. Aí aqui nós temos também, né, aplicação de inteligência criativa e social imprescindível. Aqui a gente já tem uma grande aplicação. Aqui é imprescindível, aqui vai ter que ter bastante. Então, essa que é a escala que eu entendo que nós estaremos aqui nessa área azul e nessa área aqui dourada, vou chamar de douradinho, mas esse nível vermelho aqui é o mais do mesmo. Quem ficar por aqui, não sei o que vai acontecer lá na frente, tá? E aí, vem aqui também o que vocês conversaram agora há pouco. O Luiz trouxe um pouquinho e o Rogério também. Quem é o contador e quem é o consultor. Simples e objetivo, aqui estão as diferenciações, né? Vou trazer aqui o do consultor, tem pesquisa, tem análise, tem discussão, opinião, tem treinamento, tem apoio. O trabalho é não estruturado, ele não é rotineiro. Então, há diferenciação. E esse aqui é o trabalho tradicional, que tende a ser escalado à medida em que... Aí vamos para os fatores externos à contabilidade, mas que vão trazer uma influência para ela, tá? Eu acredito, amigos, fielmente, que num futuro muito próximo, o Brasil avance com a chamada organização OCDE. Já devem ter ouvido falar da OCDE, com certeza, né? Os protocolos que o Brasil tem seguido
desde 2017, com o atual governo, o governo liberal, não tenho bandeira política, tá? É do governo atual e é muito interessante isso para o país. No momento em que nós temos uma série de protocolos para esse apoio a esses países com um poderio e técnica financeira e econômica maior, e o Brasil ingressa nesse PEC, nesse pacote de ideias, algumas prerrogativas foram necessárias. Eu não vou explicar o que é a OCDE, mas vou explicar o que ela quer. Ela quer fazer com que todos os países façam negócios da melhor forma, de forma mais racional. E o Brasil se interessa por isso, para fazer mais negócios. Só que a OCDE disse, Brasil, pô, cara, vocês são excelentes, vocês têm uma série de coisas, mas vocês têm uma tal de legislação tributária e trabalhista que não há condições. Vocês têm que melhorar isso daí. Aquele bafafá do E-Social que ocorreu ano passado, a tabela do imposto de renda que está circulando por aí, são influenciadas por essas simplificações que a OCDE tem colocado ao Brasil como protocolos e requisitos para o ingresso. Então, acompanhar o Brasil na OCDE está intimamente ligado ao trabalho de assessoramento contábil. Porque, vamos lá, vamos fazer uma conta de boteco, conta de guardanapo. Tá? Se a gente pega todo o salário do brasileiro e coloca mais uns 90% nesse salário, ou seja, o salário é 1.000, ele vai para 1.900, a gente consegue eliminar um monte de coisas. Tá? Vamos pegar a conta de boteco, tá? Não vai dar exato. Mas aí está embutido férias, está embutido avo de décimo, está embutido um monte de coisas. O FGTS. Então, se a gente faz essa continha de boteco, a gente remodela toda uma estrutura de trabalho que o país tem. Isso já foi escrito. Tá? O Brasil já entregou alguma coisa parecida que pretende fazer isso. Se o Paulo Guedes vai conseguir, não sei. Se vai ser outro, não sei também. Mas na hora que o Brasil se compromete, e o Brasil tem, inclusive, para quem está acompanhando, ele tem seguido as orientações e esses protocolos da OCDE gradualmente. Tá? Então, digamos que o namoro está firme. Isso é interessante. Muda essa base que eu mostrei há pouco, essa base anterior que eu mostrei aqui, voltando a ela, essa base vermelha, se nós entrarmos de cabeça nessa história da OCDE, isso aqui vai ser mais do mesmo, isso aqui vai ser totalmente escalado. Ou vai ser como é em outros países, que o próprio governo dá software para o próprio empresário fazer. É assim em outros países. Vocês devem estar estudando como é que é feita a contabilidade em outros países. É muito diferente da nossa. Ah, Fernando, mas a gente tem 100 estruturas de carga tributária. Isso tudo está no pacote. Ou vocês não têm ouvido nos últimos 2, 3 anos um pacto federativo para o ICMS para acabar com a regra fiscal? Aí nós temos agora uma nota fiscal eletrônica de serviços, uma nota fiscal eletrônica de serviços chegando para acabar com esse pandemônio que são os 5.500 e poucos regulamentos municipais. Então, isso provoca simplificação, sim. Então, a gente tem que ficar atentos e a predileção, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer no futuro e o que vai nos afetar. E vai trazer afetação, com certeza. Aí, novamente, citando o Luiz e o Rogério, o que vocês trouxeram, eu entendo que vai acontecer de forma abrupta, de forma muito intensa, e não vai demorar, porque hoje está tudo muito rápido, tem muita dinâmica acerca disso. Então, o contador que está aqui, sei não, viu? Pode ser que demore 20 anos, pode ser que demore 30, não sei. Mas como a minha empresa vai ter sucessão, eu tenho que deixá-la preparada para isso, ora bolas. Eu vou ficar me preocupando só com a minha gestão? Eu estou lascado, estou perdido. Eu tenho que me preocupar com a minha gestão e quem vai dar conta disso depois. Que é uma discussão que eu entendo que vocês devam ter da sucessão das organizações de vocês. Porque nossas empresas foram feitas para durarem, né? E durarem muito tempo. Pois não, Fernando, pode falar. Fernando, tu está compartilhando a tela? Oi? Você está compartilhando a tela ou não? Não estava compartilhando a tela, tá? Tá bom, tá jóia. Deixa eu voltar aqui, inclusive, para colocar para vocês agora. Para voltar aqui. Mas não estava, não. Então,
Estava nesse bate-papo aí para a gente poder ficar discutindo e conversando, tá? Agora eu vou colocar ela de volta naquela exata tela que nós estávamos, tá? A única hora que eu citei foi quando voltamos aqui, ó. Essa base aqui, ó, que eu entendo que toda essa parte vermelha aqui já era, tá? Então, dica para vocês, sugestão, comecem a estudar esses itens aí da OCDE, porque de repente pode trazer algumas vantagens competitivas para a rede, para os seus associados, ok? Seguindo o jogo, então, entendo que isso aqui vai ser mais e mais intensificado, né? A pesquisa, a análise, a discussão, enfim. E aí, pessoal, vamos lá, né? Consultoria é isso, né? Consultoria é campo. Quantas vezes, em média, a gente visita o cliente? Quando eu falo a gente, tá? Nossa equipe toda. Né? Então, pode ser você mesmo, gestor proprietário da empresa, pode ser o seu gerente, o próprio colaborador, mas a gente tem que estar próximo, como foi dito há pouco. Tem que ter proximidade. Uma coisa que, em qualquer fundamentação de marketing é dita, cliente gosta de atenção. E uma coisa que o profissional de contabilidade ele dá ao cliente é uma atenção. Atenção ao tributo desse cliente com a receita, com a contribuição com a previdência, mas na hora da estratégia deixa a desejar e aí entra em toda aquela discussão que o Luiz trouxe naquela sequência, né? E claro que não é o nosso perfil. Nosso perfil é de estar constantemente conversando. Nesse momento pandêmico, a gente não visita o cliente, a gente entra em contato com ele. Eu tenho alguns mantras do meu trabalho. Toda terça-feira de manhã eu telefono para todos os meus clientes. Telefono, perco esse tempo. Ligo para ele e falo, ei, tudo bom? Ele, tudo bom? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada. Você está me ligando? Estou ligando. Para quê? Para saber se está tudo bem, conforme eu falei. E ele acha estranho esse telefonema. Porque contador só liga para dar notícia ruim. Contador só leva a notícia ruim. E nessa hora, quando eu entro em contato com ele, eu pego ele desarmado, ele já pensa em alguma coisa útil para nós conversarmos e discutirmos. E é interessante ser ativo ao invés do contador ser passivo. E, Fernando, mas eu, Marcelo, vou ligar para todos os meus clientes? Não necessariamente meu amigo Marcelo, mas pode ser a Carla, tua gestora, para fazer essas ligações. Né? Pode ser qualquer um dos gestores de vocês, mas é importante ficar o tempo inteiro em contato, tá? Na analogia popular, né, é o cachorrinho que faz o xixi no poste, está marcando o território. Porque isso é importante. O empresário tem que começar a mudar a cabeça dele, que é uma das principais perguntas que me fazem. Fernando, como eu faço com o empresário se engaje nesse trabalho de consultoria? É deixar ele constantemente minado de informação. Vocês têm que levar informação o tempo inteiro. Isso, e com a visita, com a conversa, com o diálogo, isso vai ser possível com a proximidade, não tem jeito. Intensifiquem comercialmente isso. Tá? O Marcelo levantou a mão, Marcelo Munhão. Solta a voz, meu brother. Eu levantei, tudo bem? Tudo bom. Fernando, estou vendo aí muita proximidade entre a gente, entendeu? Porque eu sou contador também de formação, mas eu gosto de fazer isso que você falou. E quando você falou em visita ao cliente aí, esse é o foco da nossa empresa, entendeu? Eu não sou aquele contador de trás de mesa, apesar de eu ser filho de contador de trás de mesa, já ter sido contador de trás de mesa, mas há quase 30 anos eu opero dessa forma e eu me sinto muito mais feliz, entendeu? Eu atuo assim muito próximo igual a você, então estou dando um relato aqui de alguém que é um contador feliz e que procura levar felicidade e liga constantemente também para os seus clientes e também recebe muita ligação dos seus clientes. Legal, Marcelo. E isso também é outro ponto que é extremamente interessante para vocês venderem mais e melhor. Esse não é um momento de venda, mas a consultoria só abre as portas se você saber vender o produto. É o garçom falando do cardápio para aquele que foi ao restaurante e não sabe o que vai comer. Às vezes é isso, né? Porque ele quer provar um paladar, ele quer ter um novo paladar às vezes. É um novo relatório, é um novo trabalho, é uma nova forma de apresentação. Então você tem que ter sempre isso à mão, né? Seja você aí, tá? Ou um colega, um dos nossos colegas, né? Nossos colaboradores. Queridos, além disso, tá?
é interessante esse fazer-se presente, né, na nossa conversa aí que o Marcelo participou, só que tem um pouquinho mais. Vamos lá. Então, a questão da visita, a proximidade, tá? Isso aí está muito claro, né? E o trabalho só vai começar... Tá aí, meu querido Rogério, né? Uma citação, temos que trazer as nossas referências, né? O trabalho do contador começa quando o balancete fica pronto. Essa é uma das frases mais fantásticas do Antônio Lopes de Sá. A outra que eu adoro foi aquela que ele disse em 2000, lá em Goiânia, no Congresso, né, que ele falou: nenhum CNPJ vale um AVC. Acho que foi uma das maiores frases que eu já ouvi de um contador falar para a classe. Faz falta, Marcelo, nossa profissão hoje, viu? A gente fica sofrendo muito por empresa que não precisa, que a gente precisa sofrer, né? A gente sofre pelo empresário, né? Então, o trabalho vai começar quando o balancete fica pronto, que é toda aquela análise que a gente pode fazer. Então, vamos lá. Diante disso, o mestre falou, está falado, né? Qual é a dor do empresário? Não sabe dos números, não sabe como tomar decisão, não tem base para andar com o negócio, etc. Esse é um empresário carente. Não é aquele que eu falei que vem ganhando conhecimento, está próximo das associações comerciais, Sistema S, etc. Mas ele tem essa dor e é sabido também que ele precisa de um acompanhamento mais especial, né? Então, é engraçado que nós temos um dilema nessa hora, né? A gente tem o empresário que entende das coisas e a gente consegue discutir, levar resultado para ele. Aí ele vai demandar um tempo para a gente, mas já um tempo de operação de consultoria, vamos dizer assim. Só que eu vou ter que ter um tempo para esse que está por fora de tudo. Ele está só naquela operação tradicional da empresa dele. Tá? Numa lógica de contas de resultado, ele está na receita, no custo, até ali o resultado com a operação. Talvez nem as despesas ele faça análise. Então, a gente precisa ainda convencer esse cara a obter informação para a gestão dele. Isso é um ponto que, na pequena e média empresa, principalmente, é um problema. Porque ele está muito satisfeito com aquele trabalho, foi o que alguns de vocês citaram, ele quer aquele feijão com arroz, aquele tradicional, e eu não consigo vender para esse pequeno empresário, esse cliente que tem o menor porte. Mas é exatamente este que vai gerar muita grana para a gente. Porque ele está precisando para crescer, ele só vai prosperar com isso. Hoje, é difícil uma empresa avançar apenas na sua atividade operacional, na tradição de gestão, né? Comprar, vender, etc. Tem que ter técnica, tem que ter estudo, tem que ter análise. Um mini mercado, quanto é que eu tenho que comprar de tomate? Porque tomate estraga. Qual é o giro do desodorante masculino, que gira muito, porque o homem gasta mais desodorante do que mulher. Então, eu vou ter que ter uma quantidade maior. São coisas que... Fernando, mas eu preciso saber disso? Você vai levar informação para o empresário constatar isso. Aí, como é que esses instrumentos podem aparecer? Imagina uma DRE com 8 colunas, ou um balanço patrimonial que tenha um nível analítico de grau 8, por exemplo. Pô, mas, Fernando, não precisa. Quanto mais evidenciada a informação, mais possibilidade de análise. Às vezes é muito, muito sintético. E aí, para você que é o proprietário, o gestor dessas organizações contábeis, uma dica para vocês fazerem boas consultorias. Vai lá no fundamento de uma empresa. Vai lá no plano de contas dela e revisa. Está saindo coisa boa daqui? Ou eu consigo enxergar coisa boa do próprio plano de contas? Porque não adianta eu ter uma empresa que tem 5.000 clientes e botar esses 5.000 clientes da conta cliente no balanço. Pô, aí é brincadeira. A empresa não vai ter visão de quem é o maior cliente, de quem é o menor cliente, né? De quem é o fiel, que ele pode fazer uma oferta, ele não vai ter decisão nenhuma. Aí ele vai ter lá nos outros sistemas. Sistema administrativo, financeiro, sabe lá Deus qual. Aí a contabilidade não vai agregar valor. Aí paciência, né? Não adianta chorar as pitangas depois. Aí aparecem outras consultorias que não são contábeis e aí acabam levando esse nosso cliente. Isso eu vejo muito em empresa de contabilidade falar, e de todos os portes, tá? Então a gente tem que começar a fazer a informação, e é no fundamento que essa informação começa a se criar. Tá? Então o plano de contas é fundamental para isso, tá? É uma dica para vocês. Continuando,
Qualquer contador, olha aí o Lopes de Sá de novo, consegue restabelecer empresas e levá-las à prosperidade, tema da nossa palestra, desde que baseado no conhecimento científico da contabilidade. Aí, lá vem, né? Como foi citado aqui, o IFRS, a gente vai ter os próprios indicadores financeiros de uma boa evidenciação e mensuração do balanço. Então, o grande problema dessas empresas que estão na crise agora é liquidez. Tá? O pessoal fala que é caixa, tá? É liquidez mesmo, é dinheirinho no bolso. E isso é um problema que pode ser por conta de receita, tá? Isso é um ponto, tá? Mas pode ser também pelo excesso de saída de caixa. Aí lá vem um bom fluxo de caixa, a DFC, indireta ou direta, sei lá, mas de forma que haja uma compreensibilidade do cliente acerca desses relatórios. Não pode mais, estamos em 2020, não é possível mais a entrega de um relatório contábil sem compreensão. Aí a gente não está fazendo contabilidade, a gente está entregando um papel para o cara lá. É simples, isso já é dito há muitos anos, mas a atitude continua a mesma. Então é hora de ter a atitude. A gente já sabe qual é o problema, está faltando a atitude para resolver o problema. 4 dicas para conseguir lidar com o cliente e implementar mudanças, então, para aquele povo resistente e cabeçudo. Vamos lá. Bom, a mesma linguagem. Cliente, de acordo com seu faturamento acumulado nos últimos 12 meses, sua faixa do Simples Nacional sofreu variação e agora você está enquadrado na 4ª faixa do anexo 3. Aí o teu colaborador fala isso para o cliente, tá? Ele não vai entender patavinos. Então, a conversa não tem que ser essa. E aí, nesse ponto, para preparar para a consultoria, não é somente o gestor, é todo o corpo técnico da organização contábil. Então, a fala poderia ser essa aqui, ó. Caro cliente, sua empresa está crescendo e estou super feliz com isso. Que incrível trabalho que você e sua equipe tem feito. Agora você postará um acréscimo de 2 pontos sobre o faturamento, mas isso não é perto dos 15% que sua empresa cresceu nos últimos 12 meses. Estamos acompanhando tudo de perto, fique tranquilo. Pô, é a mesma coisa, só que eu estou trazendo numa visão que ele, numa linguagem que ele compreenda. É isso que muitas vezes está faltando. Tá? É pura linguagem, é alinhamento de propósito. O empresário quer prosperidade, a gente tem que mostrar que ele está prosperando. Né? Dizer lá que ele está pagando mais imposto porque ele está faturando mais é uma lógica, mas tem que mostrar por que isso está acontecendo. Né? Aí, através do estudo que a própria contabilidade vai proporcionar, e a gente vai ver já já. Esse é o ponto 1, a linguagem. A proximidade, já falamos bastante sobre isso. Né? Qual é o problema da proximidade? Muito próximo, muito feedback. Esse feedback pode ser crítica, mas a crítica é crescimento. Então, talvez seja a hora de você também ter uma escuta mais ativa com o seu cliente e falar assim, pô, mas tu nunca me procurou, tá me procurando por quê agora? Né? Tu não fala muito comigo. Então, se não há esse perfil de muita fala e de muita conversa, vai se ouvir um pouquinho. Eu passei por isso, tá? Sem nenhum constrangimento de dizer, mas depois, né, foi com muito melhor a relação. E aí, no momento em que eu me aproximo do meu cliente, eu também dou abertura para ele entrar em contato comigo. Então, tudo o cara entra em contato comigo. Aí é claro que a gente tem que ter uma boa métrica para isso. O cara não vai ficar entrando no meu WhatsApp lá, 8h30 da noite ou 10 horas da noite, não. Eu tenho que ter um canal para isso e aí isso pode ser feito com vários sistemas, vários softwares, atendimento, funcionar sem sua presença, né? Que é o sonho de todo mundo. Então, essa proximidade é muito importante. Já falamos sobre isso, acho que já basta, né? O resultado. Isso é outro ponto também. Não importa o que foi contratado pelo teu cliente. Entrega, tá? Se depois ficou caro, se depois deu errado, se o governo mudou a legislação, isso é um outro problema que pode ser resolvido, mas entrega. Não tem coisa pior do que dizerem, olá, o Fernando, fala que é o bom, tudo mais e tal. O cliente vai falar isso na conversa da padaria com outro empresário. Não entregou. Pô, meu contador falou e tal, deu zebra lá. Porque às vezes não é o Fernando, mas é o colaborador do Fernando que falhou. E aí, para eu corrigir isso e resgatar esse relacionamento, por mais que eu assuma multa, juros, alguma coisa, meu seguro, seja lá o que for, fica complicado.
Então, a entrega é muito importante. E a entrega, ela tem 2 pontos. A entrega no prazo e a entrega antes do prazo. Né? De forma muito audaciosa, eu vou dizer a vocês como é que funcionam algumas coisas na minha organização inclusive o assessoramento aos meus clientes. Os nossos clientes de consultoria, que nós temos clientes só para essa parte tributária, né, a gente faz consultoria para eles, além de ter uma empresa de contabilidade normal, a gente faz a consultoria tributária. A data do expédio contábil é 15 de abril. Já foi. Tá? 15 de abril tem que estar fechado. Não transmitido, tem que estar fechado. Por quê? Porque lá na ata do contrato social está dito assim: ao final do 4º mês após o encerramento do exercício, os sócios vão deliberar as contas, blá, 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 blá. Como é que eu vou aprovar a conta se não tem balanço? Que é um ato societário. E aí esse cara é licitante, pô. Participa de licitação. Ele precisa disso. Então eu tenho que moldar o meu prazo ao meu cliente, que se dane a Receita Federal, com o prazo dela. Tá? Eu tenho que trabalhar com o meu cliente. Aí a contabilidade está toda pronta. Naturalmente, essas obrigações estão prontas também. Tá, Fernanda, como é que tu vai fazer o teu colaborador fazer tudo isso? Eu dou bônus. Bota dinheiro na história. Se vocês conseguirem antes, você vai ganhar bônus. Rapaz, vai ficar todo mundo doido, de sangue nos olhos. Quem não quer ganhar bônus? E vai ser interessante para você, porque você vai poder dizer para o teu cliente isso, ó: eu te entrego antes do prazo, ninguém entrega. Por isso que tu tá aqui comigo e não tá com outro. Porque você vai ficar mais arrojado. E aí, no momento que, olha os ganhos. Na hora que você começa a entregar antes que todo mundo, tu vai ter mais tempo de análise, tu vai ter mais tempo de entrega, tu vai ter mais tempo de consultoria, tu vai aumentar gradualmente a qualificação técnica da tua equipe, porque se o cara tem prazo para ganhar o bônus, ele vai correr atrás, ele vai na internet, ele vai ligar para as consultorias tributárias, ele não vai ficar te perturbando, ele vai correr atrás. E aí você começa a gradualmente criar uma autogestão. Eu estou trazendo coisas muito incipientes, vocês vão desenvolver isso aí nas organizações de vocês. Mas é muito interessante vocês começarem a... O dinheiro não resolve tudo, tá? Mas ele ajuda pra caramba. E isso daí pode ser interessante porque nas épocas de entrega, tu tá pagando hora extra que o pessoal tá virando noite para entregar. Antecipa isso. Porque tá saindo do teu bolso de qualquer maneira. Faça as contas. Tu tá pagando hora extra, tá contratando gente extra na época da obrigação acessória. Antecipa os prazos. Não sei se vai dar para fazer para esse ano, mas de repente tu pode planejar para o ano que vem. Aí vai ter que ter qualificação, aí tu utiliza a rede para o treinamento dessas obrigações acessórias todas. Imposto de renda de pessoa física, teve empresa de contabilidade que entregou tudo. Em 20 de abril estava tudo entregue, já sabendo da prorrogação. Hã? Aí ficou melhor para receber, para dialogar, para discutir, para pegar o cliente, ficou feliz, já trouxe outros clientes. Vira uma rede de positividade nessa hora, tá? Então, é muito interessante vocês criarem os seus prazos internos e esses prazos serem arrojados. Aí, você é que nem varejo. Se a contabilidade está fechada até o dia 15 de abril, tu vai dar o super bônus. Se ficar até 15 de maio, tu vai dar só o bônus. Se ficar pronto próximo da época, não fez mais que tua obrigação. Aí é o salário normal. Alguma coisa nesse sentido. Aí vocês podem procurar estruturação de recursos humanos para, de repente, ter o seu plano de cargos e salários, se não tem, ou se já tem reforma, alguma coisa desse sentido, para encarreirar o teu colaborador. Isso vai resolver outra coisa. E sem colaborador a gente não faz consultoria, tá? Por isso que é a minha preocupação. Você encarreirando o cara, ele não fica no nosso maior problema, que é o turnover, a rotatividade do colaborador. Forma o cidadão, aí quando ele fica mais ou menos, ele vai embora. Teu próprio cliente rouba, entre aspas, né? É que nem a gente FIFA não compra o passe, podia ganhar uma grana, né? A gente formou o cara, enfim. Então, é interessante você fazer a retenção do teu talento nesse encarreiramento. Em alguns casos, tá? Eu vou me atrever a citar você, acho que é o caso, tá? Alguns casos o colaborador até vira sócio, né? Que é uma coisa interessante também, com uma participação mínima, né? Porque o cara, quando tem sentimento de dono, ele não te abandona, tá? Então, esse é um outro ponto também para nós considerarmos, tá? Porque isso está tudo ligado à entrega de resultado para o cliente. Vai falando, alguém pode me interromper à vontade para falar do meu tempo, tá? Garanta que seu cliente
né, tenha sucesso, né? Esse cuidar do cliente de proximidade, naturalmente, é mostrar para ele que ele está em crescimento, mostrar para ele que ele teve economicidade, mostrar para ele que ele aumentou sua participação no mercado. É ver o lado positivo desse sucesso, que às vezes o cara não enxerga. Ele não enxerga, né? O sucesso é dizer, cara, tu tá pagando teu imposto em dia, é a primeira vez desde que a gente começou a trabalhar. Isso é dizer que ele está tendo sucesso. Ou então falar para ele, olha, você está com, finalmente, pela primeira vez, essa informação às vezes o empresário não tem. Pela primeira vez você tem mais venda à vista do que venda a prazo. Cara, ele precisa saber disso. E às vezes isso não está lá dito no balanço da DRE. Tá? Então, basta fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atitude resolve muita coisa. As ferramentas, que aí nem preciso falar, vocês devem conhecer boa parte dessas ferramentas, né? E talvez até outras que não estão citadas aqui. Sem ferramenta também não adianta. E o mais chato, que é mudar a cultura do cliente. Isso é um processo demorado, tá? Não é oneroso, mas é demorado de você tirar, principalmente com um novo cliente, né? Ele já vem com aquelas péssimas experiências com contabilidades anteriores, para você tirar o estigma de portador de má notícia para alguém que seja confiável, né? Por isso que eu faço aquelas ligações, para que eu fique confiável. Pô, eu faço frequência, eu estar frequente. A frequência, a constância, ela ajuda muito nesse processo, porque o cara já fica esperando que eu ligue. Se eu não telefonar, eu aviso, olha, eu não vou poder te telefonar, eu ia te ligar, mas não deu, mas pode ser à tarde, pode ser amanhã de manhã, como é que está o teu tempo? Porque ele vai criar uma expectativa de conversar comigo. Então, por isso que é interessante haver também essa constância, ok? E um e-mail ou um telefone vai resolver? Não adianta apenas cobrar do cliente o que você está fazendo para mudar essa situação. Porque hoje tudo é muito no telefone, no e-mail, no protocolo lá do sistema lá das quantas. Tá? Tem que fazer algumas coisas mais arrojadas. Vou trazer uma dica para vocês que deu muito certo e algumas empresas copiaram isso também. Eu fiz um conselho de clientes. A Forte Tecnologia, a empresa de software, ela pegou essa mesma ideia e criou um conselho de clientes. Foi perigoso, eu considerava perigoso. Na época, eu não era o líder da minha empresa, né? Eu era um mero colaborador, porque minha empresa familiar, meu pai disse, não faz isso. Vamos colocar o cliente junto, vamos bater um papo com eles. E a gente fez esse conselho de clientes. Era uma reunião mensal. No início foi difícil, porque o empresário vinha para reclamar. Mas depois, na hora em que eu conversava com o empresário e nós conversávamos, o outro olhava e balançava a cabeça também. Começou a ficar diferente. E eles começaram a trocar informações entre eles de forma que fortalecer meu trabalho. Porque as experiências positivas do João, por exemplo, começaram a chegar ao Luiz, ao Max, ao Ricardo nessas conversas. Então foi muito interessante colocar eles em conjunto. Agora, é claro que foi montado todo um plano de excelência para isso, né? Para que o cliente fique satisfeito. E cliente satisfeito, junto com outros clientes satisfeitos, leva a satisfação ao cliente insatisfeito. Porque não vamos ficar no pelo menos. Porque quando eu estou isolado, eu fico no pelo menos. Ele entrega lá, mas falhou em tal coisa. Aí, quando os demais clientes, quando o teu cliente sabe, pelos demais clientes, tudo que você faz, melhora muito a tua visão com o cliente. Por isso que é importante divulgar e colocar esse povo em conjunto. E dar voz para eles também. No que nós podemos melhorar, que novo serviço a gente pode implantar. Então, de repente, essas conversas do chamado conselho de clientes pode resolver um monte de coisa e trazer muito dinheiro para vocês. Não para por aí. Crie também o seu... Oi, pode falar. Interromper? Claro. Isso você fez por segmento, pegou aleatório, por tamanho de empresa e quantos clientes ao mesmo tempo? Como é que você fez isso aí? Elizer, é isso? Elizer, tá? Foi empírico, Elizer. Foi empírico. Depois a gente foi refinando, tá? Porque não dava para reunir todo mundo, né? A gente foi muito interessante a experiência inicial,
porque também, lógico que a gente não joga para perder, né? Eu peguei aqueles clientes que estavam com nível de satisfação boa, e depois eu fui gradualmente eu fui trazendo os insatisfeitos, tá? Não vou colocar todo mundo lá, senão eu vou ser o Daniel na cova dos leões, né? Eu vou ser fritado ali com toda certeza. Então, eu procurei visualizar esses empresários que estavam bem satisfeitos, novos clientes, inclusive, como eu coloquei para conversar, tá? Então, esse feeling tu vai sentir com a tua carteira também, com os teus próprios colaboradores, tá? Só que antes de tudo isso, é interessante fazer um conselho de colaboradores. Porque o colaborador também, ele está doido para falar contigo e às vezes ele não consegue ou não tem abertura, por N motivos, tá? Então, de repente, você está numa viagem, às vezes até para um evento, para o próprio cliente, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é interessante fazer um conselho dos seus colaboradores também. E tá na moda, né? É outra coisa que eu recomendo para vocês. Tá na moda essa questão de consultoria, de mentoria. A gente fez uma mentoria lá atrás, só que ao invés de a gente colocar um fulano de tal, bam, a gente fez a mentoria interna, por sorteio. O meu mentor era um estagiário nível 1 mesmo, estagiário que acabou de chegar. E aí eu falei, caramba, fiquei com o estagiário, até pensei em trocar, não, eu vou seguir a regra, vamos lá. O moleque me deu tanta ideia, me deu tanto insight, me deu tanto feeling, me disse tantas coisas que eu nunca esperava. Ele falou, aquele famoso, por que a gente faz esse negócio assim? Aí eu falei, caraca, por que a gente faz assim? Tá errado. E aí, pô, outra visão, que é exatamente a visão de consultoria. Quando você vai para uma empresa, por que você leva muita solução? Porque você ainda não está entorpecido pela cultura dela. Você enxerga de fora. Pode reparar, quando você está na casa de alguém, você começa a reparar, pô, esse quadro, isso aqui, porque você veio do ambiente externo para o interno e já consegue dar uma visão de como transformar aquele ambiente. A visão de consultoria com a empresa é muito semelhante. Quando você já faz parte da cultura, é difícil você ter essa visão, tá? Então, esse é um outro ponto também. Continuando. Aí, aqui, ó. Não carregou. O cliente tem que pensar em você como um mentor ou referência, isso é muito importante, para fazer a controversia observar o que acontece, as dores da operação, do dia a dia, levar informação, como é que elas vão ser direcionadas. Você só visita ele no fechamento de um contrato e nunca mais apareceu, né? Que às vezes ele quer falar com o Fernando e depois nunca mais o Fernando falou com ele, né? O empresário pode não gostar de contabilidade, mas ele gosta de resultado positivo, de lucro e principalmente de atenção. Então, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. É uma frase que eu gosto muito. Nós temos que fazer medição. Todas as métricas possíveis, tá? Isso também vai ser interessante. Para você, métrica de atendimento, inclusive quando for renegociar contrato, quantos atendimentos foram feitos, o tempo de devolução, o tempo da espera do cliente tem que ser mensurado. O cliente não pode ficar 48 horas sem resposta. Nem que seja só para dizer, ainda não saiu, mas vai sair. Então, tem que dar retorno. Não pode deixar de dar retorno. Então, tem que haver controle acerca disso. Esses controles são muito importantes também, tá? E aí, mesmo que faça tudo certo, ele ainda vai ter dificuldade de valorizar, pois ele ainda não entende que aquele empresário, se ele não entende, ele vai dizer que não precisa. Se ele diz que não precisa, a gente tem que saber fazer a venda para ele. Aí entra todos os aspectos de venda que nós vamos conversar hoje. Quem sabe no momento futuro como é que a gente faz essa bendita dessa venda, tá? Porque é muito importante que você o convença a isso. E aí já é uma premissa de venda mesmo, de área comercial, tá? Que é mudar a cabeça do cara, tá? E aí eu tenho um segundo slide que está separadinho, eu vou deixar o link depois com o pessoal da organização, com as várias consultorias que vocês podem ofertar, né? Que a consultoria para prosperar são essas ações. Aí vem consultoria de risco, consultoria estratégica, a consultoria financeira, o BPO, que cada um desses daria 1 hora para conversar. Eles vão ficar disponíveis também para vocês terem as noções de como colocar para dentro da tua carteira, se você ainda não oferece, esses N tipos de consultoria. O BPO financeiro, que está na moda, mas existe há muitos anos, né? E tantos outros aí também. Deixa eu ver aqui um outro ponto que eu queria conversar, já chegando nos nossos finalmente aqui.
que você pode ofertar a mais, tá? Que é você rever o seu cardápio. Tá? Você tem que rever o seu cardápio, né? Então, o que você pode ofertar? Isso é uma coisa que eu não abro mão de discutir com vocês. O que você pode ofertar? Né? Uma gestão mais completa, né? uma gestão mais ampla. Algumas empresas de contabilidade nesse Brasilzão, elas estão ofertando muito mais do que serviço contábil. Por quê? Porque está sendo interessante absorver todos esses serviços do cliente, porque se você tem qualidade, você vai fidelizá-lo demais. Tá? Então, eu vou citar aqui, eu trabalho no segmento de supermercados, e vou citar esse caso para vocês compreenderem. Né? Os supermercados, nos últimos anos, a rede do Extra, né, outras, acabaram fazendo o seguinte: dentro do próprio supermercado, nasceu o Magazine, nasceu a loja de... Aí tem lá, vende pneu, aí tem muitas vezes não da própria empresa, mas foi ofertado uma lavanderia, foi ofertado Aí tem também lá uma loja de cosméticos, às vezes uma franquia boticário. Criou-se um modelo. Por quê? Você vai passar muito tempo dentro do supermercado. Porque o supermercado te oferece uma rede de produtos e serviços além do próprio supermercado. Se você for no Extra ou qualquer outra dessas redes aí, você vai perceber isso. Dá para resolver tudo indo lá. A gente pode começar a resolver muita coisa também nesses serviços periféricos. Né? De repente, pode ser que um cliente de consultoria financeira, apenas financeira, ele ingresse para o serviço contábil na sequência. Ou o inverso, o contábil para o financeiro. Vamos deixar de fazer contabilidade? Jamais. Mas a gente tem que começar a aumentar o leque, dar mais petiscos e tiragostos, como eu gosto de dizer para a minha equipe. A gente tem que dar mais petisco. O empresário tem que petiscar mais a gente. Aí ele fica mais tempo com a gente. Aí o meu colega vai entender por que eu estou ganhando muita grana, tendo muito trabalho, e ele não, porque eu oferto muita coisa. Agora, é claro, tem que ter técnica, e quando eu falo técnica, uma técnica global, não só do Fernando, mas da equipe. Eu preciso de formação de consultor. Quando o meu currículo foi lido no início, vocês devem ter ouvido que eu coordeno um MBA de consultoria e empreendedorismo. É exatamente esses, como eu gosto de falar, eu gosto muito de falar o simples, né? Os paranauês, né? É lá que você vai aprender muita coisa. Tenho colocado isso, a gente está com muitas turmas aí no Brasil, porque a gente tem que formar consultor. Não apenas o gestor, o líder da contabilidade, da empresa de contabilidade, mas os colaboradores também. Porque o cara é muito especializado no fiscal, o outro é muito especializado no trabalhista, o outro é muito especializado no contábil. Eu somos 3 dá 1. E se um deles falha, o cliente não quer saber. A empresa falhou como um todo. Então, eu entendo, tá? Aí é uma visão muito particular, todo mundo pode ter o direito de discordar sem nenhum problema. O modelo de departamentalização de empresa de contabilidade, eu entendo que é um modelo rumo ao fragmentar. Separar por departamento, não entendo mais como um modelo para a gente avançar. A gente tem que começar a trabalhar por área de negócio, ou como eu gosto de chamar, por célula. Na célula, tá? A célula 1, tá? Tá o Eduardo, tá a Marana, tá o Antônio, tá o Max, tá o Ricardo, tá o Rogério, tá? E o Carlos Vitor é o líder da célula. Não interessa. Vocês vão fazer todo o trabalho. Não tem esse papo de eu sou do departamento ABC. É a célula. E a célula vai fazer o trabalho cheio de todas as empresas. Tá? Isso é interessante porque fica todo mundo especializado. Se por um acaso a Marana sair da empresa, não vou ficar cego, surdo e mudo, porque ela pegou a informação e levou embora. Tá? Então é interessante, por isso que o nome de célula, para ser a empresa, o trabalho ser um organismo vivo por todos vocês. E esse coordenador, naturalmente, é necessário para fazer o andamento dos trabalhos. E é com ele com quem eu me reúno. Né? E com ele com quem eu bato papo. A gente tem feito muito isso com empresas de contabilidade, tem mudado o formato de gestão. Né? E tem dado certo, tá, pessoal? Então, a gente tem que começar a pensar nisso para chegar nesse nível de consultoria, que vocês já ofertam, mas eu estou trazendo ideias novas para vocês, que é justamente o que as organizações estão precisando, de coisa nova e vendável e palpável. Isso que eu trago, eu acredito que seja, tá?
Nada aqui é sonho, tudo isso aqui tem sido feito e a gente tem que sistematizar, cada um com a sua ideia. Claro que ninguém vai pegar e vai seguir à risca o que eu disse aqui. Cada um no seu formato, acredito que alguns devem ter feito anotações acerca disso, de que é possível, tá? E aí, chega ao nosso final, né? Aqui é o plano de ação, é o vamos nessa, né? Vamos fazer. Tem aqui algumas bibliografias, temos que ter técnica e temos que ter também a prática, né? E também a teoria para sustentar tudo isso, em cima do que nós conversamos. E eu gosto de uma frase fantástica para o nosso final: o trabalho que nunca é começado é o que mais demora a terminar. Então, às vezes a gente fala assim, vamos fazer depois, vamos fazer, e acaba não fazendo, nunca vai terminar, porque ele nunca começou. Muito obrigado, espero que tenham gostado do nosso momento, fico à disposição para qualquer outra necessidade, tá? Seja por WhatsApp, seja por e-mail, ou qualquer outra situação. Obrigado ao convite e fico à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Nós que agradecemos, Fernando, parabenizá-lo aí pela excelente palestra. E aí já fica aqui um convite, vamos sim, vamos pensar no webinar, que é um espaço maior, um projeto que a gente já vem fazendo, entendeu, Fernando? E aqui já fica o convite. Você falou uma coisa importante aí, que é a parte de vendas, evidentemente que 60 minutos é muito curto o tempo aqui, tá? Mas já fica aqui, vamos só ver questão de agenda aí, tem todo interesse em trazê-lo para ter essa parte aí e outras coisas mais, com certeza você tem aí mais importantes e de conteúdo para todos nós, tá? Obrigado. Nós já chegamos aqui, extrapolamos nosso tempo, então, na próxima oportunidade, eu acho que dá para abrir um debate melhor dentro de uma webinar, tá certo? Mas, de toda forma, nosso agradecimento aí, show de palestra, isso aí é super atual aí com tudo que nós vivemos e estamos passando por dentro da nossa empresa. E, mais uma vez, fica aqui o convite para que a gente possa explorar mais aí dentro de uma webinar, que é um projeto que a gente já vem dentro do RNC Digital. Obrigado, amigos. Até a próxima.